lá. Hoje a gente vai mergulhar numas ideias bem instigantes do Yuk Hui, do livro Recursivity and Contingency. A fonte é o livro mesmo. E a nossa ideia aqui é tentar entender como ele usa esses conceitos, né, recursividade e contingência, para analisar essa relação complexa entre filosofia, tecnologia e o que a gente chama de orgânico. Exato. É uma abordagem bem interessante que ele propõe. Certo, então vamos lá. A ideia central, pelo que entendi, é olhar para o orgânico de um jeito um pouco diferente, né? Não só o biológico. E aí ele usa essas duas ferramentas. Recursividade, que é tipo essa capacidade de um sistema voltar para si mesmo, se ajustar, sabe? Como um ciclo. Uhum. Se autorreferenciar. Isso. E a contingência, que seria o acaso, né? Aquilo que não está previsto, que traz a novidade, a singularidade. Parece que o Kant já tinha uma coisa parecida falando da natureza, que se organiza. Sim, sim. O Kant falava do produto organizado da natureza, onde cada parte é meio e fim ao mesmo tempo. É uma ideia bem próxima. E o legal dessa abordagem do Hui é que ela meio que escapa daquela divisão clássica, sabe? Mecanicismo de um lado, natureza como máquina, e vitalismo do outro, com aquela força vital meio misteriosa. Ah, sim, essa dicotomia antiga. Pois é. Pensar com recursividade e contingência permite ver como os sistemas, e aí pode ser um ser vivo, uma máquina ou até uma ideia filosófica, conseguem, tipo, manter sua identidade, sua organização, mas ao mesmo tempo ficam abertos, né? Abertos à mudança, ao que vem de fora, ao inesperado. É um equilíbrio dinâmico. Faz todo sentido. E essa linha de pensamento não brotou do nada, né? Você mencionou Kant. Não, claro que não. Tem raízes profundas. Kant é central, com certeza, tentando juntar as leis da natureza com a ideia de propósito, de liberdade. Isso aí influenciou muito o pessoal do idealismo alemão, como Schelling e Hegel. Hum. E até pensadores mais para frente, como Whitehead. E antes mesmo, Leibniz, com as mônadas dele, aquelas unidades que se refletem, já tinha uma ideia de recursão ali, né? O idealismo alemão, eles estavam pensando em sistemas, em auto-organização, mesmo que às vezes parecessem distantes da revolução industrial que estava rolando. Exatamente. O Schelling, por exemplo, via a mente e natureza como espelhos uma da outra, sabe? E Hegel com a dialética, que é pura reflexividade, né? Uma lógica que avança por negação, muda o foco. Em vez de um Deus relojoeiro que dá corda no universo, você começa a pensar em princípios de movimento que estão dentro das coisas, imanentes. A recursividade é um pouco isso. Entendi. E aí a gente chega mais perto do século XX com o organicismo e a tal da organologia. Isso, o organicismo foi uma tentativa de achar um caminho do meio, né? Ver o organismo não só como máquina, mas como uma forma de organização complexa. E a organologia, com gente como Canguilhem, Simondon, Stigler, começou a investigar mais a fundo essa relação quase íntima entre o biológico e o técnico, entre órgãos e ferramentas. Uhum. Tem aquele experimento clássico dos embriões, né, que diferenciava bem as divisões. Exato, o de Roux e Driesch. Mostrava que o embrião não era só um mecanismo pré-programado. Tinha uma capacidade de se reorganizar. E aí entra a cibernética, que você mencionou antes. Wiener, Ashby. Isso, a cibernética meio que surge como um organicismo mecânico, vamos dizer assim. O conceito-chave é o feedback. Ah, a retroalimentação. Como é que ela entra aí? Bom, o feedback é a recursividade na prática, né? A informação sobre o que aconteceu com uma ação volta para o sistema. Para ele poder ajustar o que vai fazer depois. Tipo um termostato? Perfeito. Ou o nosso corpo mantendo a temperatura, a homeostase. O Wiener sacou que a informação era fundamental. Não era matéria, não era energia. Era uma medida de organização, da capacidade do sistema de lidar com a incerteza, com a contingência. E o Bateson, ele tinha uma definição boa, né? Tinha. A diferença é que faz a diferença. Genial, porque mostra que a informação não é uma coisa em si, mas uma relação, né? E é totalmente recursiva. E agora o ponto que eu acho fascinante no livro. Como é que tudo isso se aplica às tecnologias digitais que a gente vive hoje? Ele fala de um devir orgânico das máquinas. O que é isso, afinal? Uma ideia forte. Significa que as máquinas digitais, estão deixando de ser só ferramentas que a gente usa. O que ele chama de inorgânico organizado. Para se tornarem sistemas que, na verdade, nos organizam. O inorgânico organizador. Uau! Como assim? Dá um exemplo. Pensa nos algoritmos das redes sociais,
que decidem o que a gente vê, nas casas inteligentes que gerenciam o ambiente, na inteligência artificial que já está ajudando a tomar decisões em várias áreas. Elas não são mais passivas, entende? Elas participam ativamente da forma como a nossa vida social e individual se organiza. Quase como um ecossistema. Nossa, isso muda tudo, deixa de ser só uma ferramenta e vira um ambiente, né? Que molda a gente de volta. E como é que a gente navega nisso? O livro aponta alguma saída, alguma direção? Aponta. E aqui ele introduz um conceito que eu acho chave: cosmotécnica. Cosmotécnica, o que seria isso? A ideia básica é que não existe uma tecnologia universal, sabe? Que diferentes culturas, em diferentes tempos e lugares, desenvolveram suas técnicas de um jeito que conecta a visão de mundo delas, a cosmologia, com os valores morais e as próprias ferramentas. As técnicas não são neutras, elas carregam uma visão de mundo. Entendi. Tipo, a forma como uma comunidade indígena maneja a floresta é uma técnica, mas também é uma visão de mundo, diferente da agricultura industrial. Exatamente isso. Então, a proposta do Rui é, em vez da gente achar que só tem um caminho tecnológico possível, muitas vezes ligado àquela ideia de transhumanismo, de superar o humano pela máquina, será que a gente não poderia usar a própria cibernética com suas ideias de adaptação e sistemas para pensar numa tecnodiversidade? Tecnodiversidade. Gostei do termo. Seria reconhecer e talvez até cultivar essas diferentes formas de fazer tecnologia. E isso, como é que diferentes cosmotécnicas, a chinesa, a indígena, a europeia moderna, enfim, várias, poderiam interagir com as tecnologias digitais que a gente tem hoje? Será que elas poderiam transformar essas tecnologias, criar outros futuros possíveis que não sejam só essa visão única, meio totalizante, que parece dominar? É um chamado para pensar a tecnologia de um jeito mais plural, mais situado culturalmente. Entendi. Então, no fim das contas, recursividade e contingência não são só palavras difíceis da filosofia. São como lentes, né? Para a gente entender como sistemas complexos, desde uma célula até um algoritmo, de uma sociedade a uma ideia, se organizam, se mantêm, mas também mudam, lidando com ordem e causa. Perfeito, com estrutura e com inesperado. E desafia a gente a repensar essa nossa relação com a tecnologia, que parece cada vez mais viva, né, orgânica. Exato. E aí fica a reflexão, né, para quem está ouvindo a gente. Se a tecnologia está mesmo ficando mais orgânica, se ela nos organiza tanto quanto a gente organiza ela. A pergunta crucial talvez não seja só como isso acontece, mas com base em que princípios a gente quer que isso aconteça. Será que olhar para essa diversidade de cosmotécnicas, para essas diferentes formas de juntar a visão de mundo e ferramenta, não poderia oferecer alternativas mais ricas, talvez mais resilientes, do que buscar uma solução tecnológica única para tudo? Uma boa pergunta para a gente continuar pensando sobre pluralismo na era digital.